Graça e paz, bom dia. Deus te abençoe. Enfrentando o silêncio de Deus. Está aí uma situação que é difícil para a maioria dos religiosos, para a boa parte dos cristãos. Porque enfrentar o silêncio de Deus exige uma tomada de decisão no que diz respeito à nossa fé, à nossa comunhão, à nossa disposição em segui-lo. Mas para que não fiquemos aqui no vazio, vamos ao Salmo 22, Salmo de Davi, que ele, por nós, é chamado o Salmo da Cruz. A expressão de sofrimento é tão intensa que, ao lermos esse salmo, reconhecemos nele algo da dor, da angústia suportada pelo nosso Senhor na cruz. Diz assim os primeiros versículos: meu Deus, por que me desamparaste? Por que estás tão distante de salvar-me, tão longe dos meus gritos de aflição? Deus meu, eu clamo de dia, mas não respondes, durante a noite e não recebo descanso. A versão da Bíblia judaica, ela é o mesmo texto, mas ele traz alguma expressão um pouco diferente aqui, com o mesmo sentido, mas eu gosto dessa expressão. Ele diz aqui: meu Deus, por que me abandonaste? Por que deixaste tão distante minha salvação e ignoraste meu gemido angustiado? De dia clamo e à noite não silencio, e tu não me escutas. Por que ignoraste meu gemido angustiado? Essa é a versão, é o Taná, né, a Bíblia judaica, né, e nós temos aqui na versão que nós estamos usando aqui para essas apresentações: por que estás tão distante de salvar-me, tão longe dos meus gritos de aflição? É uma expressão utilizada por Davi nesse belíssimo salmo, mas que não é fruto exclusivamente da imaginação ou da capacidade artística dele como compositor. É um reflexo das experiências de vida, de todo o sofrimento que ele teve, porque Davi, homem, como qualquer homem, totalmente semelhante a nós em tudo, é uma história de vida fantástica, extraordinária, muito bem narrada, registrada na palavra de Deus para a nossa edificação. Davi amou profundamente o Senhor seu Deus. Davi confiou tremendamente em Deus. Davi foi exaltado. Davi traiu, Davi foi traído. Davi enganou, Davi foi enganado. Davi errou, Davi acertou. Davi viveu. E tudo que ele viveu, ele reconheceu a presença de Deus. Em tudo que ele viveu, nas coisas boas e nas coisas ruins, ele buscou a consciência de que Deus é soberano e Deus estava e está no controle das nossas vidas, assim como Deus conduziu a vida do rei Davi. Em algum momento, nós experimentamos na nossa caminhada, na nossa jornada, o silêncio de Deus. Não faz nenhuma diferença quanto a você alegar que isso é algo da psique pentecostal ou neopentecostal, ou que isso aflige pessoas de determinada expressão religiosa, alguma prática. Isso é uma verdade na vida de todos que têm a disposição de confessar a verdade, porque não é necessariamente uma coisa ruim. Marco, mas como pode não ser ruim você experimentar tanta alegria, você experimentar a graça, você experimentar o mover do Espírito Santo, você experimentar o responder de Deus às suas necessidades, o agir de Deus em meio às suas tribulações e angústia, ao estado de consciência de que Deus está aqui. E agora o silêncio. E agora eu clamo. E agora eu apresento o meu clamor, o meu jejum, a minha oração, a minha súplica, e o que eu recebo de volta é silêncio. Mas por que o silêncio de Deus?
Porque Deus é um pai amoroso. Porque Deus é um pai amoroso e Ele quer que os seus filhos cresçam. Não é necessariamente uma resposta, por assim dizer, o silêncio de Deus nas nossas vidas, uma consequência, porque há pecado, porque fez isso, porque deixou de fazer aquilo. É algo que ocorre, é algo que precisa ocorrer. Porque a palavra de Deus está escrito: o meu justo viverá pela fé. Viver pela fé é ter uma mente, é ter uma consciência edificada na palavra de Deus, na verdade de Deus. De que Deus é presente, que Deus é todo-poderoso, ainda que não estejamos sentindo, experimentando ou nos emocionando como no passado. Uma espiritualidade fundamentada, baseada, edificada em sentimentos e emoções humanas, é uma espiritualidade tremendamente frágil. É uma espiritualidade que pode desmoronar e desmorona diante dos primeiros obstáculos, diante das primeiras dificuldades, diante das grandes verdades da vida. Quando nós falamos do jejum, da consagração, da dedicação, como expressão da condição de luto, quando perdemos o chão, quando o apoio humano não é suficiente para ancorarmos a nossa alma adoecida. A expectativa do rompimento de uma comunhão que foi sempre constante causou uma dor intensa no salmista. E clamo de dia e de noite e não recebo descanso, não encontro paz, não encontro resposta, não encontro solução. Mas Davi encontrou resposta e encontrou solução. Contudo, ou seja, ele não se permitiu imobilizar pelo silêncio. Contudo, és santo, és o santo, és rei, és o louvor de Israel. Nossos antepassados confiaram em ti, tiveram fé em ti e os livrastes. Clamaram a ti e foram libertos. Em ti creram e não se desapontaram. Ainda que eu não esteja experimentando a forma rudimentar e inicial do viver cristão, da alegria, da disposição, não significa que de fato ocorreu um abandono da parte de Deus. O silêncio não é necessariamente um abandono, uma indignação ou uma indiferença. É o espaço, é o tempo que Deus nos concede para que nós tomemos uma decisão no sentido de darmos prosseguimento à nossa vida. É o que o apóstolo Paulo vai dizer lá na frente sobre sermos transformados pela renovação do nosso entendimento, de nos revestirmos do novo homem, da nova humanidade gratuitamente concedida em Cristo Jesus. Marco, mas isso é assombroso, isso é maravilhoso, isso é incrível, isso é fantástico. Porque os filhos de Deus não serão tratados como crianças para sempre. As cartas apostólicas, a de Tiago e a de outros, são todas nesse sentido. Os homens santos queriam falar de assuntos urgentes e necessários, mas acabavam parando diante da conclusão, da convicção de que a igreja estava satisfeita num viver, num experienciar ainda menino, ainda infante, ainda limitado, ainda totalmente dependente ali do leite espiritual, ou seja, alguém que tem que estar o tempo todo sob o cuidado atento e vigilante de outra pessoa, né, como o pai ou a mãe que caminha, a criança está aprendendo a caminhar, mas
O pai ou a mãe a segura. Mas no texto da palavra de Deus, não foi só Davi. O Salmo 22, ele termina de forma gloriosa. Sua descendência a ele servirá e anunciará o Senhor às gerações futuras. E a um povo que ainda não nasceu testemunhará seus grandes feitos de justiça, pois Deus tudo fez com poder e glória. Nós somos esse povo que não havia nascido nos dias de Davi e temos experimentado a justiça, a santidade e o amor de Deus nas nossas vidas. Mas teve o profeta Abacuque. Abacuque é uma carta aqui, alguns poucos capítulos, né? Profeta Abacuque, abraçar o entendimento, né? É o significado do nome dele, é um nome babilônico, né? Habacuque é um nome babilônico lá. Abraçar o entendimento é o significado. E ele é um desses homens, ele é uma dessas pessoas que orou e que clamou, pedindo a Deus uma resposta, pedindo a Deus um discernimento do porquê um sofrimento tão intenso seria lançado sobre o povo de Deus, ou seja, a justiça, o castigo. E esse homem aqui, né, nas suas meditações, ele registra: ó meu Deus, meu santo, porventura não existes desde a eternidade? Tu jamais morrerás e nós te seguiremos. Mas, Senhor, tu designaste justamente essa nação pagã para executar o teu juízo? Ó rocha de refúgio, tu decidiste estabelecer este povo para aplicar o castigo. Ele está questionando aqui a Deus do porquê Deus havia escolhido um meio de repreensão tão duro, tão cruel, um povo tão injusto. Nós temos essa ideia, né? E essa ideia existe na humanidade desde o passado. Ser repreendido por alguém que é melhor do que eu, tudo bem. Ser ensinado por um mestre, por um doutor, tudo bem. Ser ensinado por um sábio, ouvir palavras de sabedoria, ouvir conselhos edificantes, tudo bem. Mas ser corrigido por um tolo? O que é isso que o Senhor está fazendo, Senhor? Porque esse povo que está marchando e que marchará contra nós, sobre o teu povo, sobre Israel, é um povo selvagem, é um povo brutal, é um povo violento, é um povo que não teme a Deus. É um povo que cultua milhares de deuses, de divindades, e até homens são considerados deuses, divindades entre eles. É assim que o Senhor repreenderá e educará o seu povo. Aqui Abacuque está questionando a sabedoria de Deus. Ele está questionando o saber de Deus. Nós também questionamos o saber de Deus quando confrontamos o Senhor Deus por conta do silêncio. Sendo assim, eu me colocarei como sentinela sobre minha torre de vigia, tomarei posição sobre a muralha, aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta receberei aos meus questionamentos. Meu irmão, algumas pessoas estão em busca de revelação. Tá, eu não tenho nada com isso. Mas a revelação de Deus foi concedida aos santos, aos profetas, aos apóstolos. A revelação de Deus foi concedida à humanidade através de Jesus Cristo. Tudo que de Deus se pode conhecer foi revelado, foi a nós manifestado através da vida, através do ministério, através da morte, através da revelação de Jesus Cristo. Ah, mas o meu problema, o seu problema é tão grande quanto o meu, é tão intenso quanto o do outro, é tão urgente e necessário como o de toda a humanidade. Mas não há uma revelação particular para isso.
Não há. Mas há registro de que profetas, reis, há registros de que Deus se manifestou através de homens santos para instruir, para corrigir, para edificar outros homens, povos e nações, mas para manter o registro que chegasse até nós quanto à fidelidade de Deus. Então, na verdade, a revelação do amor, da misericórdia, da graça, da compaixão, do amor, da presença, da comunhão de Deus, já estão registrados na palavra de Deus, e o Espírito Santo é presente nas nossas vidas para vivificar a palavra escrita e vivificar também as nossas almas e os nossos espíritos. Nós precisamos de iluminação. Iluminação, o Espírito Santo está sempre concedendo. Iluminação, discernimento, sabedoria, isso há em abundância para as nossas vidas hoje, através da palavra viva, da palavra escrita, através do Espírito Santo, através da igreja, através da comunhão dos santos. Nós não precisamos negligenciar tudo que o Senhor Deus já disponibilizou para as nossas vidas, querendo exigir dele algo exclusivo para nós, como se as nossas vidas fossem únicas. Nossa vida, como indivíduos, é única, mas a verdade da experiência humana, ela é universal. Sofrimento semelhante aos nossos, toda a humanidade tem passado. Desde que existe a humanidade, e enquanto existir a humanidade, dor, sofrimento, angústia, aflição serão presentes, se farão presentes. Não são um reflexo da verdade de Deus. Os questionamentos, né? Por que um Deus bom, santo e justo permite tanto sofrimento? Porque o sofrimento está relacionado à humanidade, ao pecado, à nossa condição. O sofrimento, a dor, a perda não tem relação com o caráter, com a natureza ou com o propósito de Deus. Tem a ver com a realidade da condição humana. E contra isso nós não temos ferramentas. Contra o sofrimento, a dor, a angústia, porque isso acontece, isso ocorre na vida de todos. É universal, tem relação com a comunhão humana. Agora, pela fé, nós somos convidados a experimentarmos uma maneira nova de reagir a esses fatos que são comuns a todos, que é vivendo em comunhão com o Espírito Santo. Mas a comunhão eu não estou sentindo, eu não estou vivendo, eu não estou experienciando e eu não estou entendendo absolutamente nada do que Deus está fazendo. Eu reconheço que a minha vida não é minha, que a minha vida pertence a Deus. Eu reconheço que a minha família pertence mais a Deus do que a mim. Que os meus filhos são mais filhos para Deus do que o são para mim, que os gerei. Ainda assim eu não consigo entender, não consigo compreender o que está acontecendo. Em Abacuque nós temos uma resposta. É a palavra de Abacuque que foi inclusive utilizada pelo apóstolo Paulo. Então o Senhor me respondeu e ordenou: escreve a visão com toda clareza possível em grandes tábuas, para que até o mensageiro que passa correndo a leia, porquanto esta visão se cumprirá num tempo determinado no futuro. É uma visão que fala do fim e não falhará. Ainda que demore, aguarde confiante, porque ela certamente virá e não retardará. Escreve, pois, eis que o ímpio está cada vez mais arrogante. Suas vontades não visam o bem, mas o justo viverá pela fé. Mas o justo viverá pela fé. O mal que habita no mundo tem se alastrado, tem se intensificado. A ousadia daqueles que adotam o mal, a malícia como arma, como ferramenta, como escudo e como modo, como modelo, como projeto de vida, isso nunca foi uma novidade na história da humanidade. Mas o convite para nós
é enxergarmos também a nossa vida, a nossa história, como voltada para um evento futuro, o destino eterno, em que aquele que vive pela fé receberá a justificação de Deus. E outros ensinamentos, outras verdades aqui foram apresentadas e o profeta as entendeu. Em verdade, a riqueza e os prazeres são traiçoeiros. O ímpio é muito soberbo e jamais encontra descanso. Está falando da maldade daqueles dias, está falando da corrupção, dos valores e de tudo mais. Mas em Abacuque nós temos uma convicção. Ao ouvir que o justo viverá pela fé, ele entendeu. Esse registro é para nós. Assim que eu ouvi tudo isso, as minhas entranhas se comoveram, meus lábios tremeram, meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilaram. Portanto, aguardarei em tranquilo silêncio o dia da tribulação que virá sobre o povo que nos oprime. Ou seja, Deus fará justiça. Ainda que a figueira não floresça, nem haja uvas nas videiras, mesmo falhando toda a safra de olivas, e as lavouras não produzam mantimento, as ovelhas sejam sequestradas do aprisco e o gado morra nos currais, eu, todavia, me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo, faz-me caminhar por lugares altos. É uma conclusão em forma de cântico. Abacuque obteve uma resposta, e a resposta edificou a sua mente, a sua alma, a sua vida, deu a ele coragem para enfrentar as dificuldades que chegariam, para se preparar para o dia da tribulação, do sofrimento, que recairia não somente sobre a vida dele, mas também sobre a dos ímpios, a dos inimigos. O dia da ira, o dia da vingança, o dia da justiça. Mas Davi encontrou refúgio, paz e alegria na certeza de que Deus é eterno, de que Deus é imutável, que os decretos de Deus são irrevogáveis. Ainda que você esteja vivendo um momento de silêncio de Deus, não significa que você está experimentando ser abandonado ou rejeitado pelo Senhor Deus. O que está diante de você, o que está diante dos seus olhos, é a oportunidade criada por Deus para você dar um passo além, para você amadurecer como cristão, como um indivíduo, para você aprender a experimentar o que significa viver pela fé. Viver pela fé. Ser restaurado, ser renovado, ser purificado, ser santificado, ser transportado para o reino da luz, ainda que esteja caminhando pelo vale da sombra da morte. Esse é o ensinamento da palavra de Deus. Você não precisa ocultar do Todo-Poderoso a sua dor, a sua angústia, porque Ele conhece muito bem. Eu tenho certeza de que o Senhor Deus não abandonou e não abandona quem quer que seja. A própria Bíblia, a própria palavra de Deus fala que mesmo as trevas não podem impedir o agir do Espírito Santo de Deus. É o primeiro versículo da Bíblia aqui, o primeiro versículo da Bíblia nos diz: no princípio Deus criou os céus e a terra. Tá. A terra, entretanto, era sem forma e vazia, a escuridão cobria o mar que envolvia a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Uma outra versão aqui dirá que o Espírito de Deus se movia sobre a face do abismo, e havia trevas. Se o dia do silêncio, se esse tempo do silêncio, se esse aguardar pela resposta, tem sido algo sobremodo pesado para você, como se trevas estivessem invadindo o seu dia em pleno meio-dia, como se você estivesse congelando sob o pleno sol do meio-dia.
Não há motivo para desespero. Há motivo para você buscar em Deus, não na experiência emocional, não na experiência de sentimento, mas na verdade declarada na palavra dele. Desde o princípio, as trevas, o abismo que se formou por conta do pecado, tentando criar uma barreira, uma separação entre Deus e a sua criação, não são poderosos, não é poderoso, o pecado não é poderoso, o pecado não é um antideus, ainda que seja o pecado, ele não é um antideus, ele não é um igual a Deus. As trevas em nada se comparam ao amor, à graça e à misericórdia de Deus, porque a própria Bíblia declara que o Espírito de Deus pairava sobre a criação de Deus, ainda que as trevas tentassem ocultar Deus da sua criação. Porque essas trevas que aparentemente foram lançadas sobre a sua vida, elas só têm o poder de impedir que você enxergue além. Mas você não precisa enxergar além da sua capacidade ou além da sua compreensão para aceitar o fato de que o Deus Todo-Poderoso te conhece muito bem, e que o Espírito dele continua em comunhão com você, ainda que você não sinta, ainda que você não o saiba, ainda que você não tenha encontrado resposta ou justificativa, o Senhor Deus as tem. E aceitando, como fez Davi, a colocar-se de pé, superar a dor, superar a angústia, ou apesar da dor, apesar da angústia, apesar dos insultos, apesar das ofensas, apesar das humilhações, colocar-se de pé e caminhar diante de Deus, reconhecendo que Ele é todo-poderoso e que se você está vivo é porque o Espírito de vida é mantido por você pela vontade de Deus, o Senhor Deus cumprirá certamente na sua vida tudo aquilo que Ele prometeu, ainda que nós não saibamos como as promessas de Deus se concretizarão, mas pela fé nós perseveramos diante desse Deus que nos ama, que nos convida, que nos chama, que nada esconde em relação à nossa vida espiritual. Deus nunca ocultou absolutamente nada. O espanto que nos ocorre em determinados momentos da nossa caminhada, em determinadas ocasiões, é decorrente da nossa ignorância da palavra de Deus. São decorrentes da nossa recusa na aceitação de que tudo necessário para a nossa formação e para a nossa preparação estão na palavra de Deus. Já foi revelado há muito tempo. Já foi revelado pelos profetas, pelos santos, pelos apóstolos. A revelação já está escrita. Já está escrita. E o Espírito de Deus está pronto para vivificar essa palavra nas nossas mentes, nas nossas vidas. Consciência viva. Consciência de que Deus é fiel. Essas trevas se dissiparão. A graça e o amor de Deus nunca se apartarão daqueles que confessam o nome de Cristo Jesus. Deus te abençoe, uma boa tarde.